Sejam bem-vindos a mais um Decision Conecta podcast. Hoje nós estamos aqui com um querido professor único, que, como ele sempre diz, ele me pegava no colo quando eu era bebê. Hoje, então, gente, nós estamos aqui com o professor Hélio Arthur Irigaray, ele que é coordenador do mestrado executivo na IBAP em Gestão Empresarial. Professor! Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Mas esse cara, realmente peguei no colo, mas quero dizer que o Daniel tem apenas 17 anos, porque isso deve fazer só uns 10. Né? Mais ou menos, professor, mais ou menos, uns 15, por aí. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco. Que legal, professor, bacana. Então, professor, para lhe explicar um pouquinho como que a gente funciona aqui, eu gosto muito de compreender um pouco da história de vida da pessoa. Né? E a sua história eu não conheço, você conhece toda a minha história. Eu conheço toda a história. Então, né? E eu não conheço a sua história. Então eu queria lhe perguntar, questão relacionada à tua graduação, né? Quem era o Hélio há uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos? Esse menino é bom, esse menino é bom. Professor, talvez uma coisa que você não sabe, Daniel, que minha primeira graduação, minha primeira faculdade foi em física. Ah, sério? Sério. Eu tinha que fazer um vestibular e eu era bom em física, eu gostava de física, vou fazer física. Aí eu fiz física, eu falei, gente, mas eu não... Terminei e falei assim, não estou gostando muito. Aí vou fazer alguma coisa. Pensei, vou fazer economia. Na época do Brasil com alta inflação, falei, vou fazer economia. Qualquer pessoa em sã consciência, normal, faria economia. Na PUC, na EGV, né? Uhum. Fui fazer economia nos Estados Unidos. Fui para a escola de Chicago e vou fazer lá em Chicago? Caraca. Eu fui de Milton Friedman. Não vou dizer para você que sou um Chicago boy, porque não dá mais para ser boy. Um Chicago old man. Que legal! Aí eu fiquei trabalhando lá e, enfim, acabei voltando para o Brasil para trabalhar em banco. Eu trabalhava no Banco Holandês Unido, era o Banco Aimoré de Investimentos. Sim. E fiquei trabalhando em banco. E deu vontade de fazer mestrado, né? Porque quem trabalha em banco sabe que ninguém aguenta o mercado financeiro por muito tempo, né? Pois então. Financeiro puxado. Aí eu fui para a PUC-Rio, fui fazer o mestrado em administração, para fazer em finanças, que na época tinha aquela época de Rio 92, e eu queria fazer uma dissertação sobre opções reais para metrificar o impacto ambiental, enfim, uma época muito antes de falar de ESG, essas coisas. E eu estava ali fazendo esse mestrado focado em finanças e eu conheci uma professora que você conheceu, Sim. Professora Silvia Vergara. Ela dava aula de metodologia da pesquisa e teoria da administração, teoria das organizações, que era uma obrigatória. Sim. Né? E, enfim, ela deu para a gente ler um texto, sabe, chamado Os Deuses da Administração, fazendo metáforas com os deuses gregos. Eu falei para a professora, deuses gregos, quem celebra Minerva atualmente? Quem faz culto para Apolo? Eu, se fosse escrever esse livro, eu escreveria sobre os orixás da administração. Falei brincando, obviamente. Ela, gostei da ideia. Você vai escrever sobre isso, eu vou te orientar. Eu falei, não, eu estou na área de finanças. Ela era coordenadora do mestrado. Ela, acabei de te mudar de área. E foi assim que eu vim para de organizações. Tive que fazer uma dissertação de mestrado, de metáfora dos orixás da administração. E o pânico? Não sabia nada de nada. Mas, enfim, aí fazendo paralelo, fazendo metáfora dos arquétipos dos orixás, dos terreiros de candomblé. Botou Jung, botou tudo aí junto. Cara, filosofia, psicanalista. Eu tive que ir para um terreiro de candomblé. E só estava eu lá. Tá brincando? Eu me foquei nos yorubás, ler a parte do Pierre Verger, porque era um mundo totalmente desconhecido para mim. Mas eu gostei bastante. Aí eu terminei esse mestrado, fui trabalhar em companhia aérea, então fui trabalhar na Varig, pra vocês verem a idade, né? Não existe mais. Mas ainda sempre como economista. Mas na parte de, desculpa te interromper, Varig como economista, como que era? Eu estava na parte de economia. Tá. E aí eu fui para a parte de marketing, porque a Varig foi montar uma aliança, entrar numa aliança chamada Star Alliance. Star Alliance, tá. E aí eu tinha o domínio de matemática financeira, eu falava inglês, e falava assim, então eu tinha feito faculdade nos Estados Unidos, Chicago, e você vai montar esse Increased Customer Service Committee. E assim eu vim para o marketing.
Eu comecei a trabalhar em produtos, comecei a trabalhar em marketing, aliança, micromarketing, abrindo, enfim. Foi bacana. Até o dia que a Varig começou. Aí eu fui para a gerência de rentabilidade, fazer o yield management. Até o dia que a Varig começou a fazer água, né? Pois então. Falei, bom, eu comecei a prestar alguns serviços de consultoria para bancos ainda e decidi fazer o doutorado. Eu comecei a trabalhar na GV, nos MBAs. Foi quando eu te conheci pequeno. Né? Isso já era o quê? 2015, né? Porque era FGV... é porque era FGV Management. FGV Management, antes do IDE. Isso aí. Aí em 2003 virou IDE. Em 2005 eu vou fazer o doutorado lá na FGV ESP. Fiz doutorado, né, também na área de organizações. Você estava morando no Rio de Janeiro, São Paulo? Não, mudei para São Paulo. Tá. Morava no Rio, mudei para São Paulo, fiz o doutorado, voltei para o Rio, porque na época a maioria das aulas do MBA saía do Rio, todos os professores estavam concentrados no Rio. Né? Então eu fiquei no Rio, mas sempre trabalhei em São Paulo, me locomovendo, e aí foi quando eu fiz um concurso para ser professor da EASP. Passei, eu estava te contando isso Sim. antes, né? Uma semana antes de ir para São Paulo, papai já estava muito doente, estava internado, eu fui convidado para ficar na EBAP. Durante algum tempo me chamaram de traidor na EASP. A tal da pequena rixa, né? Mas seu traidor, você vinha... Isso, palavras publicáveis, porque a minha orientadora usou palavras não publicáveis. Ela proferiu impropérios contra a minha genitora. Nossa Senhora! Aí eu fiquei na EBAP, né, onde eu estou até hoje, trabalhando com o professor Flávio Vasconcelos, que é o diretor. A gente montou alguns processos de acreditação, porque a EBAP, ela não só todas as escolas do Brasil são certificadas, são, né, reconhecidas pelo MEC. Explica um pouquinho isso aí, professor. Como é que funciona essa? Nos Estados Unidos, qualquer um pode operar uma escola. Se você fala assim, Arthur, vamos mudar amanhã para Nova York, abrir uma universidade e oferecer doutorado em administração, a gente pode. Chega assim, Dunn's University. Sim. Amanhã está funcionando. Caramba. Porque qual que é a lógica nos Estados Unidos? Quem acredita, quem certifica a universidade é o mercado. Você reconhece ou não o valor da universidade. Nós temos aquelas escolas chamadas Ivy League, que são os tops, né? Brown, Yale, Harvard, que não... Ok. Não, É isso aí, beleza. né? Já segue o sabe baile. quem são. Mas se eu falar para você assim, poxa, Daniel, fui estudar na Emory, ela é boa ou ela é ruim? Então, nos Estados Unidos, foi criado um selo chamado AACSB, que as escolas têm que passar por um rígido processo de acreditação. Isso teórico, prático? Visitam a gente, então tem publicação de professor, publicação de aluno, engajamento com a comunidade, engajamento com as empresas, diversidade do corpo docente, internacionalização, as aulas oferecidas em português e inglês. É caro e é longo e é doloroso. Né? Aliás, essa cara que eu estou é porque essa semana que passou a gente foi de coleta CAPES. Então a gente teve que mostrar para a CAPES, né, Sim. tudo que a gente fez nos últimos 4 anos. Poxa. Então, como coordenador do mestrado, demanda, se uma ideia, a gente virou umas 4 noites ali direto para poder entregar o relatório, bem puxado. Quando é a visita da ESSB, a mesma coisa. Mas a gente também é acreditado pela FMD Equis, que é uma organização europeia que certifica as melhores escolas de negócio do mundo. E também ganhamos o selo da AMBA, quer dizer, já são dos MBAs, AMBA BGA. Né? Então a gente tem essa que chama de Triple Crown. Triple Crown. A EASP também é. Só que a EBAP, a gente também tem acreditação da NASPA, que a EASP não tem. Que é de administração pública. Isso é brincadeira Sim, interna claro, da FGV, com certeza. gente. Mas é que isso coloca a FGV no top 1% do mundo. Poucas escolas no mundo têm essa Triple Crown, essa tríplice coroa. E as 2 escolas da FGV têm, tanto a EBAP, o tamanho, né? Tanto a ESP quanto a EBAP. Então isso foi um trabalho bem bacana de acreditação. E ano passado, o professor, né, uma mudança institucional, me chamou para assumir a coordenação do mestrado. Então, é um mestrado executivo, mestrado profissional em gestão empresarial. A primeira ação que eu fiz foi, esses anos todos trabalhando com o IDE, com os MBAs, com a rede, contigo, né, com todos os conveniados que a gente tem no Brasil, porque isso é importante deixar
claro, né, que os conveniados... Explica um pouquinho, professor, desculpa te interromper, explica um pouquinho. Os conveniados, eles são os braços da FGV, os cursos que nós oferecemos são da FGV. Então, a FGV, onde ela tem núcleo? Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Campinas. Mas a missão institucional da Fundação Getúlio Vargas é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então eu tenho que agir localmente. Eu não teria como oferecer uma base em Porto Alegre, em Florianópolis, em Manaus, em Belém. São 107 cidades, se eu não me engano. São 80 conveniados, Isso. Né, em média. Então, qual foi a lógica que nós fizemos? Parcerias com instituições super reputáveis, super confiáveis em todo o Brasil para fazer todo o apoio administrativo. Mas os cursos oferecidos, por exemplo, aqui em Florianópolis, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, são cursos que são certificados pelas escolas da FGV. Como assim certificados? Nós somos responsáveis por toda a parte administrativa, toda a parte acadêmica, perdão. Então a gente elabora o curso, elabora o programa, aloca professor, controla material, porque quem assiste uma aula, né, do MBA não consegue imaginar que atrás daquela aula tenha pelo menos 500 pessoas. Central de qualidade, DGA, muita gente, controle de material, controle pedagógico, os sistemas. Então, por exemplo, a gente montou um sistema que é o eClass, que tem academia CEO, palestras de grandes executivos, mais de 10 mil títulos em biblioteca, e tudo isso é alimentado pelas escolas. Por que eu falo escolas? Porque a EBAP, né, quer dizer Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, é a escola de administração do Rio de Janeiro, que fica no Rio, né, onde é a sede da GV. Então a gente certifica praticamente 70% de todos esses cursos. Que cursos? Os ligados à gestão. Então, gestão empresarial, marketing, vendas, SG, mas a gente também oferece MBA, que é uma pós-graduação lato sensu, em Direito. Eu não tenho competência técnica para certificar Direito. Aí a Escola de Direito faz isso. A IPGE, que é a Escola de Economia, também certifica alguns cursos. O que é importante a gente identificar é que essas escolas, quando vocês recebem um diploma, quem assina não é o Daniel, não é a Cleide, não são os conveniados. Quem assina são os diretores da escola. Então, por exemplo, cursos certificados pela EBAP são assinados pelo professor Flávio Vasconcelos, certificados pelo IPGE, assinados pelo Rubens Cisne. Então, é um modelo de negócio muito bem sucedido. De novo, para a escola, para os conveniados, mas principalmente para o Brasil. Porque qual que seria a possibilidade da gente levar uma educação de ponta, por exemplo, para o interiorzão do Brasil? Então, óbvio que a gente está falando de uma época que a internet ainda era meio incipiente, né? Hoje em dia, você pode falar, a gente pode ter aula por live, a gente pode ter aula online, mas nunca é a mesma coisa que o presencial, sim, né? Com certeza. Se essa aula fosse online, a gente não estava aqui cara a cara. Ao vivo aqui, Ao vivo. Então, o que é muito bacana é essa possibilidade desses encontros, desses professores que são reconhecidos. Então, quando vocês recebem um certificado, e aí é importante explicar a diferença da pós-graduação lato sensu para stricto sensu. Importante. Os MBAs são a pós-graduação lato sensu. Então, ao final do curso, vocês ganham um certificado que você é pós-graduado em gestão empresarial, gestão comercial, o que for. Os mestrados são stricto sensu. Então, você recebe um título de mestre, te possibilita da consultoria, te possibilita, abre muitas portas, né, da aula, enfim. Então, quando eu assumi a coordenação do mestrado, o primeiro passo em reconhecimento a toda essa minha trajetória no lato sensu, com o IDE, conhecendo tão bem você, Sérgio Tadeu, todo mundo, foi, peraí, se a nossa escola certifica esses cursos, por que eu não vou reconhecer esses cursos como créditos de mestrado? Eu certifico, eu dou aula, e por que o aluno vai ter que refazer essa matéria no mestrado? Interessante, explica um pouquinho isso aí. Não faz sentido, né? Então, qual que é o grande diferencial dos MBAs que a gente tem? Ao fazer esse MBA, por exemplo, aqui na Decision, gestão empresarial, que for, finanças, projetos, o que for, e
Esses créditos, essas disciplinas são reconhecidas no mestrado executivo profissional da EBAP. Então, você pode aproveitar esses créditos, que obviamente também refletem até 50% de desconto. Vamos combinar que é bom, né? Botar por esse lado também, bom, né? Claro. E, enfim, isso facilita porque é bom. Para quem faz o MBA, que sabe que não está fazendo só um curso, não é mais um MBA. Porque, Daniel... Eu ia perguntar isso. Eu ia te perguntar isso. Não, eu vou te perguntar. Agora eu vou te perguntar. Manda. Eu vou te perguntar. Em um argumento de vendas, por que eu deveria fazer o MBA na FGV e não no seu concorrente? A principal questão que eu explico são 3 pontos principais. Primeiro, a marca FGV. Todo mundo conhece, reconhece e tem alguma chancela mundial. Certo? O segundo ponto é a questão relacionada ao corpo docente, que é tudo isso que a gente conversou, relacionado à nossa logística por trás, porque tem uma questão que as pessoas elas acabam não compreendendo, que eu sempre explico, né? Eu gosto muito eu descobri que eu há muito tempo trabalhando, então eu entendo muito bem o momento da pessoa. Ótimo. E com isso eu consigo saber se ela tem que fazer um MBA, deve fazer um MBA, por que ela vai fazer um MBA, qual o MBA, que é uma das principais questões, né? Então, assim, esse segundo modelo é o corpo docente, né? São as pessoas compreenderem que o MBA, os professores que você tem no Rio, que você tem Campinas, Belo Horizonte, São Paulo, tudo. São Paulo, é a mesma rede. Isso é a segunda grande questão que eu percebo na hora de conversar sobre um MBA FGV. E a terceira é o networking. E tem uma quarta. Pois não. Agora temos uma quarta. Temos uma quarta. Isso é novidade, isso é novidade. Mas eu já sei. Temos uma quarta. Temos umas quinta também. A quarta são os módulos internacionais. Uhum. A quinta, gente, qual que é a diferença da FGV? Eu tento ser modesto, mas a FGV não me permite. Mas ok. A FGV, desculpa, gente. Todos os nossos concorrentes, eles reproduzem conhecimento. Na GV, nós produzimos conhecimento. A FGV é o terceiro maior think tank do mundo. A gente está pau a pau com Harvard. O que quer dizer isso? A gente produz pesquisa. Então, o que a gente está ensinando é o estado da arte. Os nossos concorrentes esperam nós, professores da FGV, publicarmos para ler, para levar para a sala de aula. A gente já leva para a sala de aula o que a gente está publicando. Então, a gente tem nas escolas, na ESP, na EBAP, centros de pesquisas avançados. Explica um pouquinho do centro de pesquisa, então. Eu toco um centro de pesquisa centro de pesquisa aplicada em gestão de pessoas. Porque os nossos centros de pesquisa, esse é um outro braço da FGV, gente. Quando a gente quer contribuir para o Brasil, a gente faz pesquisa aplicada. Então não é só falar, esse professor é acadêmico, é doutor. As pessoas acham que o doutor é uma coisa assim acadêmica, fora, é o que eu ia perguntar, porque sempre tem essa questão, é teoria, porque não fala nada em executivo, não bota na prática. Gente, quando a gente fala, metaforicamente, né, eu venho com os sapatos cheios de lama do mercado, né? A Mel Girão também, Fabrício também. As mãos continuam no mercado, porque a gente continua dando consultoria. A gente faz pesquisa com as empresas. Então, por exemplo, nesse centro de aplicado de gestão de pessoas, um dos focos, por exemplo, vale a pena eu ter uma empresa que investe em diversidade e inclusão? Aí as pessoas falam, isso é gasto. Aí a gente começa a pensar nos relatórios de RI, aí a gente começa a abrir o pacote. O que é diversidade e inclusão? Por exemplo, você vai ter pessoas de diversas gerações. Então, isso já é diversidade. Eu falo para os meus alunos, principalmente de graduação, o que nos diferencia de um cadeirante? É um tombo. É um acidente, é um atropelamento. Então, as organizações têm que estar preparadas para acolher pessoas com limitações físicas. Com certeza, lógico. Então, quando a diversidade inclusão não pode ficar limitada por uma pauta de costumes, porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando em inovação. As empresas que investem em diversidade geracional, cultural, enfim, de mesmo habilidades físicas, e social, elas são capazes de inovar. E inovar, gente, é o maior dilema, por exemplo, que o Daniel e qualquer empresa tem. A gente tem que manter o capital de giro, curto prazo, o fluxo, mas eu tenho que investir no longo prazo.
Então, olha o dilema. Eu estou arrecadando, eu tenho que pagar minhas contas, mas eu tenho que pensar, se eu não investir, como eu vou estar... Porque as empresas foram feitas para durarem para sempre. Como que eu vou estar no mercado daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Então, essa é uma das pesquisas que a gente faz. A gente tem uma pesquisa também essa foi super bacana, de genérico. Comportamento consumidor de genérico. Então, genérico? Gente, o Brasil não é para principiantes. Né? Nós somos o único país do mundo que genérico tem marca. Vamos combinar que o nosso país é meio complicado. Né? Genérico só se for de fulano, beltrano, ciclano. Aí foi daqui com o professor Ian, professor Eduardo Andrade, aqui em Florianópolis, inclusive, que era dentista, fazia tratamento de canal, e falava, depois, para tirar dor, você pode tomar ou esse remédio de marca ou esse genérico. O que foi comprovado? Que isso não foi aqui, mas vai para o Brasil todo. O brasileiro ainda não confia em genérico. É para tomar um comprimido de aspirina, Tilenol, quando pega o genérico, toma 2. Tá brincando? Porque acha que o genérico é mais fraco. Mesmo ter escrito lá o princípio ativo, miligrama ativo, é o mesmo, babá. Aí foi aí que começou a escolha de marca. Então a gente tem uma série de pesquisas de marca, comportamento consumidor, de segurança, tanto segurança no trabalho, como segurança pública, em educação, treinamento nas secretarias de educação. É muita coisa bacana. Então a gente está na escola fazendo trabalho acadêmico, mas como eu falei, com a mão no mercado. Porque se eu volto à minha primeira graduação, que foi física, eu tinha um laboratório de física. Sim. Ficava lá. Qual que é o laboratório da administração? São as empresas. As empresas. É economia em si. Então, faz isso. Então, esses professores que vêm, eles se pautam exclusivamente pela aplicabilidade. Então, pega por uma professora que está indo para a EBAP agora, a professora Mel Girão. Você conhece a Mel? Conheço. Ela foi diretora de marca. Bota, professora. E de marketing da Hipermarcas. Ela faz uma mega alguma consultoria. Coisa ela tem que entender. Pelo amor de Deus. Não, e continua no mercado, né? O professor Fabrício Stoker, que é de ESG, ele... Cara, o cara está no mercado. E a gente faz uma certificação e reconhecimento de relatórios GRIs. Então, essa ideia de que nós somos igual aquele professor do De Volta para o Futuro, um bando de gente maluca. Na física podia até ser, mas na administração não dá não. Na administração a gente tem que ter esse contato. E é uma coisa que eu convido vocês a pensarem no MBA como carreira. O mesmo dilema que as empresas têm de curto prazo, longo prazo, a gente tem de empregabilidade. O que garante, eu estou empregado hoje, o que garante minha empregabilidade daqui a 5, 10 anos? É a educação. É o diferencial. Isso é um ponto, porque sempre quando eu vou conversar com os interessados, a minha primeira pergunta é o que você quer? Mas não agora, não quero saber daqui 1 mês, 2 meses, eu quero saber lá. Porque tem uma frente muito grande, né, que trabalha muito o marketing relacionado a cursos de imersões e tal. Eu honestamente acredito que é válido, entretanto... Não reflete. Não tem tempo para sedimentar. Tá, continua, porque senão vão dizer que eu tô inventando, porque na verdade é o que eu ia dizer. Gente, a gente oferece cursos de curta duração também. Tem cursos how to do. Eu quero aprender a usar o chat GPT. Faço um curso de 48 horas. Bacana. É instrumental. É isso que eu quero te perguntar. É aplicabilidade, mas é um operacional. O que essas 3 letrinhas de MBA, o que elas querem dizer? A gente está formando gestores. Então, aqui na rede eu coordeno gestão comercial. Em gestão comercial, a gente colocou disciplinas como tributos, como projetos. Aí vem os alunos, mas professor, eu sou de vendas, para que eu quero isso? Eu falei, porque eu não estou dando um curso de como vender. Isso é uma outra coisa. O MBA, ele é aplicabilidade gerencial. Pensar estrategicamente. Porque eu posso trabalhar em vendas, mas eu vou tocar um projeto. Como uma pessoa que é um gerente de vendas, fazer uma política comercial, não vai entender de tributos? Tributos, finanças, fluxo de caixa, sei lá. Então, o MBA, ele é uma preparação, uma reflexão sobre gestão. Ele não é um curso operacional. Nós temos cursos operacionais, cursos de curta duração. A gente tem curso para profissionais júniores. Você está abrindo aqui o PGP, né, que é uma pós-graduação. Mas o MBA é para aquela pessoa que já exerce ou pretende
pretende exercer função gerencial. Então, eu estava te contando, a minha filha ela é veterinária, né? Então, lá em casa está virando um verdadeiro zoológico já, né? Já agora apareceu um labrador que a pata é maior do que minha cabeça. Mas, enfim, já teve cobra, já teve coruja, agora já tem gato, que é um labrador, isso aí é. Então, a Camila é uma excelente veterinária. E ela quer ter uma pet shop. Como? Se ela não sabe o que é fluxo de caixa. Pois então. Como? Se ela não sabe o que é tributo. Como? Se ela não... Então, falei para ele, olha, você pode ser uma veterinária, mas você precisa saber montar um negócio. Eu sou de marketing, propaganda. Tá, a hora que você for vender uma peça, uma campanha online, offline, o que for, vamos supor que o diretor da empresa seja um engenheiro. Pois então. Ele vai entender de pantones, fontes, online, offline. Não. Ele vai te perguntar o seguinte: vou investir quanto para ter quanto de volta em quanto tempo? Fim de papo. Quanto que você alavanca o meu negócio? Você precisa de métricas. Então você pode ser um excelente profissional de propaganda, mas se você não tiver um argumento financeiro, você pode ser um excelente vendedor. Continua tendo uma... eu trabalho em recursos humanos, sou gestão de pessoas. Aí eu chego assim, Dani, olha só, eu quero fazer uma consultoria para você, melhorar o clima organizacional da Decision. Custa 1 milhão. Ele vai olhar para minha cara, sério? Mas 1 milhão? Aí eu vou ter que ter argumentos gerenciais, financeiros, econômicos, para justificar para o Daniel que vale a pena investir R$1 milhão na melhora do clima financeiro, do clima organizacional. Então, qualquer MBA, acima de tudo, é um curso de gestão, onde você está investindo tempo, dinheiro, dedicação, porque não é um curso fácil. Né? Gente, demanda, né? Mas você está pensando no futuro. Você está renunciando prazeres mundanos de curto prazo, mas você está apostando no seu futuro. Você está apostando nessa carreira. Mas a pergunta que você faz é fundamental. Porque se você falar assim, olha, eu quero emigrar para o Canadá, qual que é a vantagem de você ter um MBA da FGV? Lá no Canadá, eles sabem quem é a FGV, por uma questão muito simples. A gente foi certificado pela ICSB, pela AMBA e pela FMD. Então isso já dá um outro diferencial. É um outro diferencial. E aí falar, mas eu quero entrar na carreira de professor, docente, eu quero ser educação executiva, ou eu quero fazer projetos. Aí você pode fazer o mestrado profissional aproveitando esses créditos. Ou seja, em um espaço de 3 anos e meio, você deu uma mudança na sua carreira absurda. Se torna altamente empregável. A pergunta é, como que eu garanto estar ser empregável daqui a 5, 10 anos? Entendido. E, professor, já que tu comentaste um pouquinho, falaste da pós-graduação, existe uma dúvida cruel chamada: qual a diferença tudo que tu faz depois da graduação é uma pós-graduação. Uhum. Mas as pessoas, elas ficam pensando e me perguntam, tá, mas a pós-graduação, ela vale menos que o MBA? A pós-graduação... Explica um pouquinho isso. São 2 momentos diferentes. Dois momentos diferentes. Não são cursos diferentes. Olha, eu desenhei o pós-graduação em administração, e a pós-graduação em administração, ela é um espelho do módulo básico das 8 disciplinas principais do MBA. Mas existe uma questão de segmentação de público-alvo. Então a gente pensa que o aluno terminou a graduação, ele pode ter feito a graduação em veterinária, engenharia, direito, administração, está entrando no mercado de trabalho e precisa de um passo além. Mas ele ainda é um profissional júnior. Aí ele faz a pós-graduação. Ele pode falar assim, mas eu vou rever tudo aquilo que eu vi na graduação. Falei, não, porque é o que o Heráclito falava, né? Você vai entrar num rio, você não entra no rio 2 vezes no mesmo rio, porque quando você entrar, nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. Então, essas pessoas já vão estar no mercado de trabalho, iniciando a carreira, e eles vão revisitar esses conceitos. Sabe, Dani, na administração dessa pós-graduação em administração, teve uma aluna que deu um depoimento muito bacana. Ela falou, professor, no final do curso me reúno com os alunos, olha, quando eu entrei aqui, eu estava vendendo almoço para comprar o jantar.
foi eu entrar na pós-graduação da FGV, colocar no LinkedIn, eu fui empregada. Cara, isso foi muito emocionante. E agora eu já posso ir para o MBA. Então eu pego esse curso da pós-graduação, cria essa maturidade e faz o MBA. Você pode ou concluir o MBA em gestão empresarial ou fazer o MBA em qualquer outra área, mas o importante é que você já está num outro momento, onde você deixou de ser um profissional júnior e já investiu na sua carreira para chegar a um nível gerencial. Isso tem a ver necessariamente com idade? Não. Eu tive um aluno de 22 anos que fez mestrado. Agora, o Rodrigo tem 23, mas o cara ele tem assim, pelo menos umas 5 empresas de startup. O garoto é fora da curva. Fora da curva como empreendedor. Então, esse menino vou colocar ele na pós-graduação, não faz o menor sentido. Ele já toca 5 empresas. Né? Enfim, o outro menino é dono de 2 rádios, uma seguradora em Porto Alegre. Faz pós-graduação? Não. Então, gente, não tem nem a ver com idade. Pode ser um primeiro balizador, mas é a maturidade profissional. Eu quero ir direto para o MBA. Se você não tiver essa maturidade profissional, não vai ser bom nem para você, nem para a turma. Porque qual é a palavra-chave do MBA? É aplicabilidade. Então, são profissionais mais maduros. Como que você pode até aprender com eles, mas vai ficar até meio constrangedor. Porque o que você vai trocar? Sim. Né? Então, é pensar em uma carreira. Pós-graduação, MBA, ambos são lato sensu, ambos contribuem muito para a sua empresa e para a sua carreira, porque são aplicáveis. Mas é ter a sensibilidade de saber em que momento eu estou. Talvez se você venha de uma área que não seja a administração, vou entrar em vendas agora. De novo, vai depender da sua trajetória. O que é mais apropriado para mim? Uhum. Pois é, isso é uma questão que eu normalmente converso também, né? Eu faço todas essas perguntas porque eu acredito que é de muita importância, né? Eu acredito que assim, primeiro, você quer continuar caminhando nesse caminho que você está trilhando ou você quer, por exemplo, ir para outra área, né? Então eu tive um rapaz que ele me perguntou o seguinte, ele disse, Dani, eu quero dar uma guinada na minha vida, hoje eu trabalho no serviço público, sou, né, concursado, mas eu percebo que não estou legal, né? E eu quero fazer alguma outra coisa, né? Mas eu tenho medo, eu tenho dificuldade e tal em abrir um negócio próprio, porque eu não entendo nada. Eu venho, né? Eu sou um cara estudioso, eu sou um cara que tem conhecimento, mas na minha área dentro do setor público. Se eu for direto para lá, eu vou tomar um monte de tapa na cabeça. Então, eu quero entender como que o MBA me ajudaria nisso. Eu digo, exatamente, esta é uma das pontes. Ele tem uma maturidade profissional? Quantos anos de serviço público ele tem? Ele tem, era 12 anos. Já tem uma maturidade profissional. Ele pode não ter essa visão do setor privado, mas ele já passou, ele sabe de relações de trabalho. Entendido. Então, ele obviamente, um bom caminho para ele vai depender do tempo de dedicação dele, fazer um gestor empresarial. Foi o que eu indiquei. Isso é uma questão que tu comentaste. Dedicação dele. Eu tive um aluno, inclusive ele agora é um aluno que vai para o mestrado. Né? Exato, que você conversaste com ele. Né? E ele fez uma pergunta muito interessante antes dele iniciar o MBA conosco. Daniel, o que o MBA vai mudar na minha vida? Eu disse para ele, nada, quem muda a tua vida é tu. E você? Mas o MBA, ele vai te dar um ferramental, vai te dar um processo, uma estrutura, uma gestão, para que você tenha um conhecimento muito maior e com isso consiga aplicar isso na vida, né? E se desenvolva e cresça. Então, isso que tu comentaste é uma questão importante, porque não é o único. Eu tenho muitas pessoas que eu converso, mas eu vou fazer MBA para quê? Né? O MBA, na verdade, inclusive eu tenho gente que chega e diz o seguinte, não, mas eu não passei, eu reprovei, a culpa é de vocês. Não, peraí. Você se envolveu? Pois então. Comprometimento. Comprometimento. Então as pessoas, elas têm uma ideia de que eu vou assistir às aulas e tá bem, eu tô tranquilo. Então isso é uma questão que eu queria ouvir de você. Não, olha, gente, o aluno ele não pode estar envolvido.
Ele tem que estar comprometido. Você sabe a diferença de envolvimento para comprometimento, Eu tô né? aqui para escutar, vamos lá. Cara, é fazer ovos com bacon. A galinha está envolvida, o porco está comprometido. Simples assim. Gente, porque o que tem que ser prazeroso, a pessoa não pode entrar no MBA para ter o certificado, falar, eu vou ter o certificado, vou mudar. Exato, é isso que... Não, o que adianta você, eu vou usar o chat GPT para fazer trabalho, eu vou colar, vou fazer isso. Tá, você tem um certificado. Você pode até ser empregado, você não fica 1 ano no emprego, porque você é uma fraude. Sim. Então é um comprometimento contigo, com a tua carreira, efetivamente me capacitar. Tu tem que te cobrar, tu tem que por fazer. exemplo, gente, volta para o ensino médio, né? Na minha época era 2º grau. Eu sempre tive grandes dificuldades de entender o que era tal daquela oração subordinada objetiva, aquela substantiva, objetiva, direta. Eu falei, meu Jesus, e as mitocôndrias? Que desespero, aquelas mitocôndrias, ribossomas, complexos de Golgi. Eu não quero saber disso. Mas o que eu sabia? Eu precisava saber para passar. Sim. Então, para mim, física era muito fácil. Matemática era muito fácil, mas biologia era um sofrimento, português era uma desgraça, cara, como eu sofria. Mas eu me comprometi, falei, eu vou estudar. Sim. Então você vai fazer, todas as disciplinas são fáceis, depende da sua vocação, habilidade. Matemática financeira, todo mundo entra em pânico quando vai fazer matemática financeira. Não tem que, porque a questão toda é se perguntar, por que eu estou aprendendo isso? Porque, imagina, você vai comprar uma televisão, Carol, você pode pagar à vista, você pode pagar no cartão de crédito, ou você pode pagar em 10 vezes sem juros. É a mesma coisa? Né? O dinheiro perde valor ao longo do tempo. Se você falar que é a mesma coisa, você fala assim, cara, então me empresta agora 100 mil reais, que eu te pago daqui a 1 ano 100 mil reais. Pois então, né? Topa. De pai para filho, de repente... Nem pai para filho. Mas então, essa questão, a gente tem que buscar complementar saberes. Então, aquela pessoa que é muito boa em matemática, talvez o que ela vai ter que aprender? Soft skills. Vai ter que aprender a negociar, vai ter que aprender a lidar com gente. A gente tem líder, porque os nossos cursos, eu tenho que chama de hard skills, competências técnicas, projetos, matemática, economia, contabilidade. Que não tem que fazer, né? Não tem que fazer, tá ali. Não adianta. Mas eu também tenho soft skills. Gente, porque pensa o seguinte, eu vou montar uma equipe. Como que eu monto uma equipe? Pensa em um time de futebol. Eu sei que a gente não tem um time de futebol do Brasil atualmente. Nós vivemos o país do handball, mas não adianta eu ter 11 centroavantes, porque não vai funcionar. Sim. Ou ter 11 goleiros. Eu tenho que ter uma equipe com habilidades, competências complementares. E como que eu deixo de ser um gestor e passo a ser um líder? Porque nem todo gestor é líder, nem todo líder é gestor. Ser um líder, engajar o seu time, a sua equipe, demanda soft skills. Entendi. Não é só batendo na mesa. Quem vai trabalhar comigo? Então, eu sou muito bom tecnicamente, mas se você não for bom socialmente, não adianta. A gente costuma dizer que as pessoas são contratadas pelas competências técnicas, são contratadas pelo hard skill, mas demitidas pela falta de soft skills, porque não tem habilidade. Entendido. E, professor, eu queria te fazer uma outra pergunta, porque você está há tanto tempo como professor também. E existe uma questão, né? Se a gente pegar, há um tempo atrás, o conhecimento, ele era difundido pelo professor, né? Por aqueles conhecedores, digamos assim. Hoje, nós temos milhares de ferramentas para que a gente obtenha aquela informação. Né? Dado, informação, conhecimento e sabedoria. Então, eu vou tratar como informação, dado, informação. Então, o professor dentro da sala de hoje, eu chamo ele de um orquestrador. Facilitador. Exatamente. Como você vê os professores, ou como você vê, o que são professores hoje em dia para você e como eles conseguem contribuir de uma maneira muito mais
efetiva? Efetiva. Olha, honestamente, eu vejo, por exemplo, a internet, Google, Wikipedia, inteligência artificial, YouTube, por aí vai. Né, que não é só ChatGPT, tem Sim. Elicit, tem Wand, tem um monte, como grandes aliados. Boa. Grandes aliados. Vamos lá. Porque você está em sala de aula, esse aluno ele não está aceitando passivamente o que você fala, ele pode verificar em tempo real se a tua informação é verdadeira ou falsa. Sim. Ele pode contribuir. Na última semana, um aluno falando do Abraham Lincoln, e eu te dei um branco, eu não me lembrava se ele era democrata, republicano. Na hora, professor, republicano. Pronto. Né? Isso é super bacana. Mas tem uma questão. A inteligência artificial não pensa. Ela processa rapidamente. Então ela varre um banco de dados. E qual que é uma competência super desejada no mercado? Pensamento crítico. Criticar não é... Defina um pensamento crítico. Pensamento crítico não é você só criticar. O pensamento a palavra, crítico, mas é você pensar holisticamente. Né? Porque a gente fala que a verdade, ela tem o lado A, o lado B e a verdade mesmo. Né? Toda história tem um lado A. Você conhece a história da Branca de Neve e a história do Bambi? Você contou para o teu filho a história da Branca de Neve? Óbvio, todas essas histórias. Então, qual que é a história da Branca de Neve? Professor. Tá vendo? Não contou. Peguei na mentira. A Rainha Má mandou o caçador lá para a floresta matar a Branca de Neve e trazer o coração dela de prova que tinha matado. O caçador vai lá, mata um servo, leva o coração do servo e leva para a rainha. Nessa história, o caçador é um herói. Poxa, salvou a Branca de Neve. Pensa na história do Bambi, que sai o Bambi com a mãezinha dele, saindo lá, vai um caçador e mata a mãe do Bambi, e todo mundo chora, tadinho do Bambi, Bambi ficou órfão, o caçador é muito mau. Eu te pergunto, e se o caçador que salvou a Branca de Neve foi o mesmo que matou a mãe do Bambi? Ele foi bom ou ele foi ruim? Depende do ponto Isso é pensamento crítico, isso é uma questão de ética, é pensar sempre dos dois lados. Né? Então, um chat GPT, ele varre toda a base de informações até falsas. Ele é capaz até de criar informação falsa. Com certeza, com certeza. Então, a gente pode usar? Pode. Mas é olhar e pensar, isso faz sentido? Isso é verdade? Ou isso é aplicável para a minha empresa? Isso é aplicável para a minha empresa? Isso é um pensamento crítico. É não aceitar tudo que está escrito como verdade. Você sempre reflete por que isso está escrito. Até o professor tem que ser questionado. Por que isso? Né? Tá escrito. Gente, não é porque o professor disse que é verdade, não é porque está num livro que é verdade, não é porque está na internet que é verdade, não é porque está no ChatGPT que é verdade. Eu tenho que refletir, eu tenho que confrontar ideias. E isso, eu acho que esse excesso de informação e essa velocidade pode ser angustiante. Sim, porque hoje é o imediatismo, meu Deus do céu, né? E a gente sempre fica com aquela sensação, cara, eu sou uma besta, eu não sei nada, e é verdade, a gente não sabe nada mesmo, não. Está tudo mudando. Mas, então, acho que o maior desafio é emocional. Para o professor, para todo mundo, a certeza de que a gente não vai dominar tudo, a certeza que o que aconteceu amanhã já pode ter mudado tudo que era verdade hoje. Então, essa calma a gente tem que ter, essa tranquilidade. Eu acho uma coisa que a gente colocou lá na nossa graduação, da EBAP, é uma aula de mindfulness, de meditação. Os alunos estão muito angustiados. Eu falo que é a geração 200 e Valentinas. 200 e Valentinas? Eles nasceram em 2007, Daniel. Meu Jesus. Eles nasceram em 2007. Eles estão com medo do futuro, eles estão angustiados. E a gente também. A gente olha para o mundo e o mundo está estranho. O mundo nunca teve tão estranho como está. Então, primeiro é o equilíbrio e ter o limite até onde eu preciso saber. E quando tiver esse coleta, o que faz sentido? Porque a gente é bombardeado de informações verdadeiras, falsas e algumas temporárias. Pois é, então tu não consegue ter o pensamento crítico, não, mas tem dos dois lados, não, mas tu não... Não tem uma verdade absoluta. O pensamento crítico é você se questionar o tempo todo e questionar o que você está lendo o tempo todo e pensar, isso faz sentido nesse momento, nesse local ou não? Porque senão você vira um reprodutor de senso comum. Porque teve uma
quando eu fiz o mestrado executivo, na sua aula, Ai, meu Deus, o que eu falei? tu disseste uma das coisas que eu falo muito. Quem disse? Aonde está escrito? Eu acredito que... É a fonte. Qual é a fonte? Qual é a fonte? Porque isso, tu consegue organizar a tua mente de uma maneira menos... Organizar a tua mente de uma menos confusa. Fica até estranho eu falar isso. Não, e quando disse? Porque eu falo para você assim, olha, Daniel, a Terra é plana e o Sol gira em torno da Terra. Isso não faz o menor sentido hoje. Pelo menos pra gente, né? Tem gente que acredita. Tá bom, ok, tudo bem. Mas isso era um paradigma da Idade Média, que fazia todo sentido. Então, peraí. As verdades, elas são temporais, elas podem mudar, os paradigmas mudam. As opiniões. As opiniões. Mas qualquer opinião, gente, tem que ser balizada. Então, você tem uma opinião, justifica. Então, se eu vou lançar, vou levar para o meu diretor uma proposta, um projeto, um plano estratégico, eu tenho que justificar. Por quê? Ele vai me fazer pergunta. Imagina, se eu chegar para você assim, Daniel, vamos abrir uma conveniada da GV em Moçambique. Tem demanda, falam português. Ele fala, tá, bacana. Aí você vai me perguntar, eu posso? Quais são as legislações de Moçambique? Como está o ambiente político de Moçambique agora? Vou cobrar quanto? Entendi. Eu vou cobrar... como está a economia de Moçambique? Quantas pessoas em Moçambique podem pagar esse preço? Vai cobrir o preço de eu deslocar um professor do Brasil para Moçambique, ficar uma semana lá e voltar? Então, a ideia pode ser boa, mas eu tenho que justificar. Porque no fim do dia você vai me perguntar, olha, eu vou investir quanto para ter quanto de volta em quanto tempo? Quantos alunos eu tenho que ter em sala de aula para fechar essa turma? Então, qualquer ideia boa que a gente tenha, ela vai ter que ser justificada. E aí eu vou ter que entender comportamento do consumidor, um pouco de psicologia, de antropologia e finanças. Então, por isso que a criança, ela tem a fase dos porquês. Você gosta daquele de brincar de brainstorming? Poxa. O design thinking? Sim. Então, o design thinking, sabe quem inventou? Pois não. Aristóteles. Eu imagino. Sério? Com certeza. Sério? Com certeza. Sabe por quê? Porque você quer saber a verdade? Pergunta 5 porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? No quinto porquê, você começa a achar a verdade. É de não ficar satisfeito com uma resposta rasa. Vai perguntando por quê? Por quê? Óbvio que a criança pergunta por quê. Porque ela não está satisfeita com a resposta. satisfeita. Porque é assim e deu. E provavelmente a gente deu uma resposta rasa. A criança não é tola. Então tu vê, né, que se tu tem... Meu filho, por exemplo, tem 7, né, o Yuri. Ele... Papai, por quê? Mas por que tu está fazendo isso? Porque eu quero. Não vai colar. E isso, então, a gente vê que ao longo da vida continuamos com esse... Temos que ter esse pensamento. Essa inquietação. E aí tu gera o A conhecimento. gente não pode se acomodar. Sabe, as pessoas... Quando a gente envelhece, parece que a gente tem medo de cometer erros. E repara, quando uma criança começa a andar, quantos tombos nós levamos até aprender a andar de bicicleta, andar de skate? Resiliência, né? Exatamente. E resiliência, gente, não é só se conformar ou se adaptar. Eu tô velho para isso. Bom. Resiliência é aprender. Sabe, existem 3 conceitos importantes, né? Um que é o bounce back, o coping e a resiliência, né? O bounce back é a capacidade que a gente tem de voltar ao estado normal. Então, você passa um período de luto, perdeu um ente querido, a nossa amiga que perdeu um animalzinho querido, vai passar, ela vai sofrer por uma semana, um mês, 2 meses, a saudade vai continuar, mas ela vai reequilibrar, vai voltar àquele equilíbrio emocional. Isso é um bounce back. Outra coisa é o coping. Como que eu lido com uma situação estressante? Então, eu moro no Rio, no de Janeiro, tá? Porque eu moro na Barra. Eu sei que de Botafogo para Barra eu vou levar 2 horas, 3 horas de trânsito algumas vezes. Eu vou me estressar? Eu posso reclamar? Não, cara, ou eu saio mais cedo, ou eu saio mais tarde, ou eu ponho uma playlist bem bacana. Estoicismo na veia. É isso aí. Coping. E o que é a resiliência? É a aprendizagem. Você aprende. Então eu já aprendi que se eu sair de Botafogo
às 6 da tarde, eu só vou chegar em casa às 9. Fim de papo. Fim de papo. Não tem. Resiliência organizacional. O que a tua empresa aprendeu? A gente estava comentando de algumas tentativas e erros do passado. Você fala, isso não funcionou. Então, quando a gente fala de resiliência na organização, gente, e na administração, acima de tudo é aprendizagem. Então, eu acho que isso... Aprendizagem contínua. Contínua. Porque quando você terminar um MBA, pode ser que daqui 1 minuto depois, tudo já tenha mudado. O que eu falo para os meus alunos? O que eles têm que ler sempre? Aquele jornal Valor Econômico. Mas só de segunda a sexta, tá? No final de semana... Não é publicado. Porque ao ler o Valor, você tem que monitorar a economia, ambiente político. Então, quando o Trump fala, vou botar 25% em cima da... taxar os carros. Já botou, né? Já está lá tudo. E o aço, o que significa para a gente? Estourou uma guerra na Ucrânia. Fala, estão lutando a ver com isso. Cara, tem sim. É o trigo. Poxa. O trigo vai subir, o meu pãozinho vai subir. Está dando estiagem, não sei por quê. Gente, por que vocês acham que o quilo do café está 30, 40 reais? Nem me fala nisso. Eu levei um susto quando eu fui ouvir. Não acreditou, Túlio? Não, eu achei que fosse 3. Sabe que eu tô no supermercado aqui que tá... Não. Eu achei que era 3 reais. Eu falei, não. Primeira visão, assim? Eu tinha um de 40. Gente, nos Estados Unidos estão vendendo ovos por unidade. Pô, mas o ovo aqui tá mais de R$1 a unidade. Agora, mas aí o Trump agora ele abriu a importação. Então, os Estados Unidos pode importar ovos do Brasil. Alguma dúvida que a nossa dúzia a gente vai comprar. Nós somos os próximos a comprar o ovo em unidade. Não, em unidade. Porque vai ficar muito mais. É só o produtor. É muito mais barato exportar e ganhar em dólar. Vai desabastecer o mercado interno. Qual a sua percepção, professor, hoje da economia? Já que tu te fizeste economia. Porque teve uma reportagem, te interrompi. Tu ia falar. Teve semana passada, se não me engano, teve uma questão que apareceu na TV dizendo que o Brasil nunca esteve com índices econômicos tão maravilhosos. Sim, isso é verdade. De emprego. Mas volta a história, Daniel, de curto prazo e longo prazo. Eu acho que o mundo como um todo, a gente está numa situação bem complexa. Eu não posso olhar os índices econômicos isoladamente. É historicamente. E o que, por exemplo, café é R$35. Pois não. O quilo. Você comprou? Tenho. Eu também. Eu tenho que comprar. Comprei. Tá. Será que todos os brasileiros compraram? Não. Repare que foi lançado um produto chamado Melissa, que é uma... é igual Melita, mas é com 2 S. Melissa é bebida com sabor de café. Caraca, essa eu não sabia. Por que você acha que a base da pirâmide brasileira é obesa? Porque carboidrato é barato, proteína é cara. Ponto. Por que você acha que existe uma sobrecarga no SUS? Porque grande parte da população brasileira não tem acesso à água tratada. Então, eu quero criar um processo de tratar doenças e não prevenir as doenças. Então, olhar agora índice econômico me preocupa e o futuro. Quando eu olho para o desmatamento da Amazônia, que isso compromete os rios aéreos, compromete as chuvas do centro-oeste, compromete as chuvas do oeste de São Paulo, compromete a nossa agroindústria. O Brasil é o que é graças ao agro, tá? Sim, o agro é pop. O agro é top. Então, eu tenho que... E a gente tem que ter política pública, não política de governo. Porque, honestamente... Pública e não de governo. Porque não me interessa, cara, se o presidente é A, B, C ou D. Sim. Eu tenho que ter uma política que pense o país como nação, pense o país como um todo. Uma política pública de educação, que independente de quem seja o presidente, o Congresso, o Senado, ela seja seguida. Uma política pública de saúde, uma política pública de segurança. E quando eu falo segurança, não é só segurança pública, mas segurança alimentar. Então, se eu não tiver uma política pública que garanta financiamento, apoio, por exemplo, ao agro, esse país quebra. Total. Então, como economista, o que mais me preocupa é a vaidade dos nossos governantes e ex-governantes, se colocando como heróis ou... Não, pior que é verdade. Eu tenho que pensar, o país é sentar... Enquanto o país estiver dividido como está, a gente não vai a lugar nenhum. Porque divergência é muito bem-vinda. Vai ter a vida inteira. E faz parte da democracia. Graças a Deus que a gente tem divergência. Agora, uma coisa a gente tem que ter em comum.
que é o zelo pelo país, que é o amor pelo... Porque o que me constrange algumas vezes é formatura, graduação. Os nossos alunos não sabem cantar a segunda parte do hino nacional. Ou está tocando o hino nacional, pais e filhos, no celular. Cara, você pode odiar o presidente, seja lá quem for, mas o país é o país. Então, o que falta no Brasil é um cuidado com a res pública, a coisa pública. Né? A república vem de res pública, coisa pública. A sensação que dá é que em alguns outros países a coisa pública pertence a todo mundo. Então é cuidado. Todo mundo toma conta dos bens, dos parques. Aqui no Brasil a impressão que dá que res pública, que a coisa pública não pertence a ninguém. E aí as pessoas pensam nos seus interesses pessoais, negligenciando o interesse da nação. Então, em termos de economia, tem coisas que a gente não pode fazer. O que eu posso fazer em relação ao Brexit? O que eu posso fazer em relação ao Com Trump? certeza. Nada, cara. O que você acha do Trump? Eu falei, não acho nada. Achar o quê? Não sou americano, não voto lá. Sim. Não conheço, não tenho percepção. Não quero saber, cara, não acho nada. Eu sei que hoje ele é o presidente. Eu sei que ele é o presidente. O que me interessa é o que ele vai agir. Então, como economista, me assusta, porque colocar taxas, isso não é capitalismo. O capitalismo é feito de livre comércio. Trocas. Pelo menos o capitalismo neoliberal. Sim. Tá? Então, eu não acredito em barreiras alfandegárias. Honestamente, eu acho até que a mão de obra devia flutuar. Devia ter até barreira. Porque quando você tem muita oferta, muito... Sermonia, ele vai sermonizar, vai se balancear. Vai se balancear. Eu começo a criar barreira. E tu acaba Isso vai criar complicando. uma disfunção, né? Mas aquela pergunta é quem ganha com isso? Ah, pois então, Enfim, né? Enfim. Aí já, enfim, Enfim. essa pergunta já... Quem ganha com isso? Então, a gente pode dizer assim, que tu comentaste, né? Isso vai muito da própria a missão, né? A visão da fundação, né? Que é dar o conhecimento. E pensar o Brasil, contribuir para o desenvolvimento Pensamento crítico. econômico, Então, a Fundação social. Getúlio Vargas é um pensamento crítico. A gente não é ligado a nenhum governo, a nenhum partido. A gente pensa o país como nação. Então, a fundação não é de esquerda, Isso é direita, importante. nada. Isso é importante. A gente não é uma organização partidária, nós somos uma instituição de ensino e pesquisa patriota, voltada para o país. Então a gente pensa políticas públicas, nossos professores de administração pública, a gente pensa a indústria, a parte empresarial brasileira, mas sem partido político. Uhum. E honestamente, eu acho que a economia não pode ter partido político. A gente tem que pensar o país como um todo. E eu acho que a saída seria política pública. Né? Política. Então, público completamente diferente do governo. Completamente, porque política de governo é o que o prefeito faz, o que o governador faz, o que o presidente faz. Repara que quando troca uma gestão, querem desfazer tudo que foi feito. Pois então, né? Querem não fazem, né? Você consegue desfazer tudo que teu pai fez? Teu pai desfez tudo que teu avô fez? Bem pelo contrário. Não, continuação. Nós temos que continuar, melhorar. Melhorar é olhar para trás, dá para eu reinventar a história do Brasil, dá para eu apagar a colonização, dá para eu apagar os anos de escravidão? Não dá, mas o que eu faço com isso agora? Toca para frente. Pois então. Pensa política pública, ou seja, eu tenho que ter parar e pensar como nação que país a gente quer. O resto, tudo é adendo. Se você garante assim uma política pública de saúde, educação, logística, enfim, isso está resolvido. O resto, detalhes. Porque eu percebo isso quando tu falaste pai e tal, eu não quero ser herdeiro, eu quero ser sucessor. Exatamente. Para pegar tudo isso que já teve, analisar os erros adiante. e levar adiante, desenvolver e crescer aquilo que já foi feito. Nós somos sucessores de todos que vieram antes de nós. Pois então. É porque as pessoas, às vezes, elas pensam muito na questão, a Fundação Getúlio Vargas, fundada em 1944, Getúlio Vargas, então já né, época de ditadura. Aí tem toda aquela... Porque a gente é organização pública, o que a gente é ligado ao governo. Exatamente. Não. A Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, é uma organização sem fins lucrativos.
Aí você pensa, bom, mas é sem fins lucrativos, por que eu pago o MBA? Pois por que eu então. pago o mestrado? Eu falei, porque ela é sem fins lucrativos, ela não é gratuita. São duas... Sem fins lucrativos e não gratuita. São Ok, duas coisas boa. bem diferentes. Né? Sem fins lucrativos, porque ela tem que pagar aluguel, ela paga a luz, ela paga gás, ela paga professor, ela paga funcionário, ela dá bolsa. Ela tem a gente tem um lastro enorme de bens públicos, de pesquisas públicas. O que ele está dizendo é que a gente não retém lucro. Tudo que a gente arrecada é investido em Sim. pesquisa, desenvolvimento, educação. Né? Então, isso é uma grande diferença. Não somos uma organização pública, eu sou um professor seletista, né? Mas é uma organização sem fins lucrativos. Entendido. E, querido professor, já estamos aqui há quase 1 hora. Sério? Olha ali, ó. Sabe que eu estava falando para você, sabe que o professor gosta de ouvir a própria voz, né? Não. Professor, então agora que a gente já está se encaminhando para o final, você deste muitas mensagens, né? Seja da parte de economia, não falaste nada da física, né? Da física a gente vai deixar quietinho, que isso faz um pequeno tempo, né? Digamos assim. Mas eu queria que você desse umas palavras finais para as pessoas que estão querendo se desenvolver, que estão querendo... Porque o desenvolver em si, ele parte de uma educação. Lógico. Né? Seja uma educação formal, uma educação informal, né? Eu acredito que quando tu tens uma educação formal, tu tem um processo, um desenvolvimento e as coisas elas se encaixam dentro da tua cabeça de uma maneira organizada. Então isso tu consegue alinhar os pensamentos, ter uma crítica, um pensamento crítico muito mais organizado, que aí a gente entra muito no mestrado, né? A questão de organizar o teu pensamento, né? Ver as ideias e com isso tu conseguir gerar um novo conhecimento. Então eu queria que você, já com bastante experiência relacionada dos dois lados, como executivo, como acadêmico também, como professor, como profissional, umas palavras finais para aqueles que estão, poxa, o que eu faço da minha vida? Faço um MBA, faço um mestrado, para onde é que eu vou? Moro nos Estados Unidos, me dá um... Gente, primeiro passo, eu entendo que a gente tem que se conhecer bem. Perguntar aonde a gente está, para onde a gente quer ir. A gente pode se inspirar nos caminhos feitos pelos outros, mas a gente tem que trilhar os próprios caminhos. Tem um autor mexicano chamado Carlos Castaneda, que ele fala que os caminhos vão por diversos trajetos, dentro do mato, pelo mar, e você é livre para testar esses caminhos quantas vezes vocês quiserem, e voltar e testar de novo. E aí, mas, cara, o que é um bom caminho? E o Dom Juan responde, caminho bom é aquele que tem coração. Então, quando vocês escolhem um caminho, eles têm coração. Por que eu saí do banco e vim para ser professor? Aí entra uma questão religiosa. Eu pensei, gente, eu morro, vou olhar para Deus, Deus vai perguntar o que eu fiz, eu vou dizer que eu otimizei carteira de investimento, eu vou ter vergonha. E ser professor é algo que você pode tocar a alma. É a única profissão do mundo que não tem prazo de validade. Então você sabe que você pode mudar o mundo. Então quando eu falo que eu te peguei no colo, fui teu professor, isso é um motivo de orgulho tão grande, Daniel. Poxa, aquele menino que foi meu aluno, você é um empresário digno, correto, ético, trabalhador. Isso dá uma satisfação que nenhum resultado no banco deu. Então, quando vocês escolhem um caminho da educação, não se pautem exclusivamente para aquele sucesso onde os 2 S's são substituídos por 2 cifrões. Não pode ser assim. Eu tive um aluno, não sei se você conhece, o Pedro Salomão. Não. Pedrinho Salomão, você pode botar no YouTube, ele é um querido, cara, pelo menos na graduação. Ele falou uma frase, a gente aprende muito com os alunos, viu? E ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, olha, não existe sucesso profissional que justifique um fracasso familiar. Então, pense na trajetória, pense na carreira, pense na vida como um todo. Né? Tão bonito quando eu cheguei há 2 semanas aqui, estava lá você com teu filho, abraçando teu filho, beijando, fui buscar meu filho na escola e trouxe. Estava aquela harmonia, família e trabalho. Não existe essa separação, essa clivagem, trabalho e família. A gente é um só. Né? Então, eu realmente acredito que a educação seja transformadora, que pode nos modificar para melhor, pode modificar a nossa empresa e é o único caminho
no meu ver, que pode transformar o país. Que a gente possa construir um país melhor. Eu podia ter continuado morando nos Estados Unidos, eu podia ter continuado morando na França, na Holanda, onde eu morei, mas eu sempre voltei para cá. Porque, apesar de ser filho de estrangeiros, eu sempre achei que o Brasil é o meu país, eu prefiro estar aqui, e até porque esse sobrenome Irigaray, ele não é japonês, tá? Ele é basco. Então, eu falei, meu pai é basco, espanhol, e você sabe como se colocam 150 espanhóis dentro de um Fusca? Nem ideia. Diz que não cabe. Aí insiste. Aí falaram para mim que o Brasil não dá certo. Eu falei, só por isso agora... Vou botar 150. Agora daqui eu não saio, agora eu insisto, agora daqui eu não vou até o final, lutando igual o Dom Quixote, enfrentando os moinhos. Mas é isso, pessoal. E se eu dizer alguma coisa para vocês sejam felizes. E esse é um caminho, porque mestrado, MBA, são experiências transformadoras, não só pelo conhecimento técnico, mas, como você falou, mas pela convivência e pelo autoconhecimento. Coisa boa, professor. Então, eu ia ficar mais um tempo aqui, mais umas 2 horas, mas a gente não consegue. Eu ficava 3. Professor, eu queria te agradecer imensamente. Dani, eu que te agradeço. Eu que te agradeço a você, a todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer enorme. Gente, esse garoto é o coração de ouro. É o orgulho do tio Arthur. Professor, muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado. Gente, obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal.